Fala moçada, cabeças pensantes, professor Cláudio Drummond de novo com vocês para dar mais uma aula sobre redação e explicar para vocês o que muitos me perguntam. Cláudio, mas afinal, o que mudou na nova ortografia? O que realmente tem feito diferença? Então, eu resolvi fazer essa aulinha para vocês para falar sobre tudo que mudou na nova ortografia. Até detalhes que normalmente a gente não fala, assim. A gente fala muito das questões de acentuação, a gente fala, o trema não tem mais, a gente tem mais três letras no alfabeto, algumas questões sobre palavra com hífen, mas não vai muito lá em tudo realmente. Então, trouxe para vocês tudo o que mudou na nova ortografia da língua portuguesa. Lembrando que ortografia tem a ver com grafia, boa escrita, escrita correta. Então, a nova ortografia, ela só abarca as questões de escrita. A nossa língua não mudou nada na maneira de falar, só na de escrever. Muito bem. Mudanças no alfabeto. O que mudou no alfabeto? O alfabeto passa a ter 26. Nós tínhamos 25, agora são 26 letras. Foram reintroduzidas as letras K, W e Y. O alfabeto completo passou a ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem. As letras K, W e Y, que na verdade não tinham desaparecido da maioria dos dicionários da nossa língua, são usadas em várias situações. Por exemplo, na escrita de símbolos de unidades de medida, o quilômetro, que é o km, o kg, que é o quilograma, e o W do watt. Na escrita de palavras e nomes estrangeiros e seus derivados: show, playboy, playground, windsurf, kung fu, yin, yang, William, Kaiser, Kafka, kafkiano e assim por diante, certo? Nosso alfabeto, K, W, Y, fazem parte dele. O trema, não se usa mais o sinalzinho do trema, esses dois pontos em cima do U, sinal colocado sobre a letra U para indicar que ela deve ser pronunciada nos grupos G, Gui, Que e Ki. Ficava Gue, Gui, Que, Qui. Lembrando que a mudança é apenas ortográfica, não no som, não fonético. Então, a minha leitura aqui nessas palavras, eu não grafo mais o trema, mas a minha leitura é como se o trema ainda existisse, não mudou na fala. Não sei, explicou, professor, mas então vai sempre se falar com trema mesmo o trema não existindo? A gente já falou que a língua ela é um mecanismo vivo, é uma variação histórica, ela muda de acordo com a sociedade. Talvez em algum momento na história da língua as pessoas parem de usar o trema até na fala. Então, por exemplo, não fale mais linguiça, fale linguiça. Ah, vou comprar 1 quilo de linguiça. No momento não é assim. Apesar de não precisar escrever o trema em linguiça, eu falo linguiça. Então, aguentar, arguir, linguiça, frequente, sagui, sequência, a pronúncia é a mesma, só não escrevo mais. Quinquênio, tranquilo, sequestro, bilíngue, delinquente, correto? Atenção, o trema permanece apenas nas palavras estrangeiras e em suas derivadas. Exemplo, Miller, milleriano. Então, se eu tenho sobrenome como do meu amigo professor de química Vladimir Miller, o Miller permanece com o seu trema. Mudanças na acentuação. O que está mudando na hora de acentuar? Muito bem, não se usa mais o acento nos ditongos E e OI das palavras paroxítonas. Fiquem atentos que isso ocorre nas paroxítonas. Eu vou ter essa observaçãozinha aqui. Então, as palavras que têm acento tônico na penúltima sílaba são as chamadas palavras paroxítonas. Na última sílaba tônica, oxítona. Na antepenúltima sílaba tônica, proparoxítona. Apenas nas paroxítonas eu não tenho mais essa acentuação. Heróico, geleia, boia, estreia, jiboia, paranoia, odisseia, coreia, debilóide, tramóia, celuloide, ideia e tantas outras não levam mais o acento. Agora atenção, essa regra é válida somente para palavras
paroxítonas. Assim, continuam a ser acentuadas as palavras oxítonas e os monossílabos tônicos terminados em "ei" e "oi". Exemplo: papéis, herói, heróis, dói do verbo doer, sóis e etc. Ou seja, apenas nas paroxítonas. Compreendido? Seguindo. Nas palavras paroxítonas, não se usa mais o acento no i e u tônico quando vierem depois de um ditongo. Não vindo depois de ditongo, baiuca, aqui levava, não leva mais. Bocai, uva, não leva mais. Por quê? É um hiato, né? Aqui eu tenho um hiato, mas esse hiato aqui, esse IU, que é a segunda vogal de hiato, geralmente leva o acento, mas se vier precedido do ditongo, fica atento a isso, não levará acento. Se a palavra for oxítona e o IU estiver em posição final, os seguidos de S ou seguidos de S, o acento permanece. Ó. Piauí, aí é final. Tui, ui, us. Nossa, tui, ui, u. Tui, ui, us. Para quebrar o professor mesmo. Elas permanecem acentuadas. Se o i u forem precedidos de tom crescente, o acento permanece, tá? Então, só mesmo ali no caso dessa palavra ser paroxítona. Sempre atento nas paroxítonas. Não use mais o acento das palavras terminadas em e o, esses ditongos em e o, né? Abençoo, crê, leem, vem, vou, enjoo, dou, né? Esses caras aqui, ó, todos eles, né? Lembra do acento que tinha aqui? Todo mundo tinha acento. Não tem mais acento, tá? Ou e não levam mais acento. Seguindo. Mudança na acentuação, continuando com ela. Não se usa mais o acento que diferencia os pares para, pela, pelo, polo, pera e pera. A gente não diferencia mais. Ele para o carro sem acento. Ele foi ao Polo Norte sem acento. Comia uma pera sem acento. Antigamente nós usávamos esse acento diferencial. Hoje acabou-se, não tem mais esse diferencial. Permanece apenas o diferencial em que caso? Em pôde e pode. Pôde é a forma passada do verbo poder, pretérito perfeito indicativo, na terceira pessoa do singular. Pode é a forma do presente do indicativo na terceira pessoa do singular. Ontem à noite ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode. Permanece o acento diferencial em pôr e pôr. Pôr é verbo e pôr preposição. Vou pôr do verbo pôr na estante que foi feita por mim, preposição. Permanece os acentos que diferenciam o singular do plural dos verbos ter e vir, assim como seus derivados. Manter, deter, reter, conter, convir, intervir, advir, etc. Os exemplos. Eles têm 2 carros. Ele vem de Sorocaba, eles vêm com acento de Sorocaba. Ele mantém a palavra, eles, não os grifei, mas ele mantém a palavra. Ele convém aos estudantes, eles convêm aos estudantes. Ele detém o poder, eles detêm o poder. Ele intervém em todas as aulas, eles intervêm em todas as aulas. Não se usa mais o acento agudo no U, tônico das formas tu, arguis, né? Ele argui, eles arguem, no presente indicativo dos verbos aguir e redarguir. Há uma variação na pronúncia dos verbos terminados em gar, car e quir, como aguar, averiguar, apaziguar, desaguar, enxaguar, oblicar, delinquir, etc. Esses verbos admitem 2 pronúncias em algumas formas do presente indicativo, do presente subjuntivo e também do imperativo. Veja,
Usos do hífen nos compostos. É um capítulozinho que é meio chato, a questão do hífen nas palavras. Talvez seja o que mais dê nó na cabeça, até porque muita gente já não sabia como escrever da forma antiga, agora da nova. Na verdade, até uma maneira de iniciar, não sabia escrever da forma antiga, então já que não sabia escrever da forma antiga, esquece e vamos escrever da forma nova, a maneira correta. Primeiro, usa-se o hífen nas palavras compostas que não apresentam elemento de ligação. Exemplo, guarda-chuva, arco-íris, boa-fé, segunda-feira, mesa redonda, vagalume, João ninguém, porta-malas, porta-bandeira, pão duro, bate-boca, exceções. Não se usa o hífen em certas palavras que perderam a noção de composição, como girassol, madressilva, manda-chuva, pontapé, paraquedas, paraquedistas e paraquedismo. Bem, daí tranquilo, né? Se o hífen em compostos que tem palavras iguais ou quase iguais sem elementos de ligação, aí a gente vai usar empregos como reco-reco, blá blá blá, zum zum, tico-tico, tic-tac, cri-cri, glu-glu, rom-rom, ping-pong, zigue-zague, esconde-esconde, pega-pega, corre-corre. Não se usa o hífen em compostos que apresentam elementos de ligação. Por exemplo, uma preposição, pé de moleque, pé de vento, pai de todos, dia a dia, fim de semana, cor de vinho, ponto e vírgula, camisa de força, cara de pau, olho de sogra, etc. Inclui-se nesse caso os compostos de base oracional. Exemplo, Maria vai com as outras, Maria vai com, não leva hífen, leve e traz, não vai, diz que, Deus me livre, Deus não acuda, cor de burro quando foge, bicho de 7 cabeças, faz de conta, nada disso leva o hífen. Exceções, água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará e a queima-roupa. É um capítulo chato, é um monte de detalhezinho. Usa-se o hífen nas palavras compostas derivadas de topônimos, que são nomes próprios de lugares, com ou sem elementos de ligação, tá? Topônimos são nomes próprios de lugares. Belo Horizonte, Belo Horizonte, tá? Porto Alegre, Porto Alegrense. Desculpa, Belo Horizonte, Belo Horizontino, não é isso? Porto Alegre, Porto Alegrense. Mato Grosso do Sul, Mato Grossense do Sul. Rio Grande do Norte, Rio Grandense do Norte. África do Sul, Sul Africano. Aí a gente precisa, as palavras derivadas desses topônimos precisam colocar os acentos. Usa-se o hífen nos compostos que designam espécies animais e botânicas, nomes de plantas, flores, frutos, raízes, sementes, tenham ou não elemento de ligação. Exemplo, bem-te-vi, peixe-espada, peixe do paraíso. Se é botânico, se é animal, a gente percebe que, tendo ou não esse elemento, a gente precisa acentuar. Mico-leão dourado, andorinha da serra, lebre da Patagônia, erva doce, ervilha de cheiro, pimenta do reino, peroba do campo, cravo da Índia. Observação, não se use o hífen quando os compostos que designam espécies botânicas e zoológicas são empregadas fora do seu sentido original. Observe a diferença de sentido entre bico de papagaio, uma espécie de planta, para bico de papagaio, deformação das vértebras, né? Só que tem bico de papagaio. Olho de boi, espécie de peixe, para olho de boi, uma espécie de selo postal. Uso de hífen com prefixo. As observações a seguir referem-se ao uso de hífen em palavras formadas prefixo, antes, super, ultra, sub, etc., ou por elementos que podem funcionar como prefixo, aero, agro, alto, eletro, gel, hidro, macro, micro, mini, multi, neo, etc. Casos gerais, usa-se hífen diante de palavras iniciadas por H. Então, se a segunda palavra iniciar-se com H, a gente deve usar o hífen. Antigênico, anti-histórico, macro-história, mini-hotel, proto-história, sobre-humano, super-homem, ultra-humano. Todos aqueles prefixos e depois a segunda palavra iniciada com H. Usa-se se o prefixo terminar com a mesma letra que se inicia a outra palavra. Ó, isso aqui é novo, micro-ondas era junto, agora ele é separado. Olha, micro-ondas, terminando e começando com a mesma letra. Anti-inflacionário,
subbibliotecário, interregional e assim por diante. Não se usa hífen se o prefixo terminar com letra diferente daquela com que inicia outra palavra. Letras iguais, usa hífen. Letras diferentes, junta tudo. Autoescola, antiaéreo, intermunicipal, supersônico, superinteressante, agroindustrial, aeroespacial e semicírculo. Se o prefixo terminar em vogal e outra palavra começar por S e RS, aí você dobra esse RS por uma questão fonética. Mini saia, antirracismo, ultrassom, som, semi-reta. Casos particulares, com os prefixos sub e sob, usa-se o hífen também diante de palavra iniciada por R. Por exemplo, sub-região, sub-reitor, sub-regional, sub-roda. Com os prefixos circun e pan, usa-se o hífen diante de palavra iniciada com MN vogal. Circunmurado, circunnavegação, pan-americano. Usa-se o hífen com os prefixos ex, ex, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró e vice. Sempre usa-se. Exemplo: além-mar, além-túmula, queimar, ex-aluno, ex-diretor, ex-hospedeiro, ex-prefeito, ex-presente, pós-graduação, pré-história, pré-vestibular, pró-europeu, recém-casado, recém-nascido, sem terra, vice-rei. O prefixo co junta-se com o segundo elemento, mesmo quando este se inicia por O ou H. Neste último caso, corta-se o H. Se a palavra seguinte começar com RS, R ou S, dobram-se essas letras. Exemplo: co-obrigação, co-edição, co-educar, cofundador, coabitação, co-herdeiro, corréu, corresponsável, cosseno. Com os prefixos pre e re, não se usa o hífen, mesmo diante de palavras começadas por E. Exemplo: pré-existente, pré-elaborar, reescrever, reedição. Na formação de palavras com ab, ob, ad, usa-se o hífen diante da palavra usada por B, D ou R. Ad digital, ad renal, obrogar, abrogar. É meio chapa quente, hein, Cláudio? Vai fazer o quê? Muita coisa. Por isso que eu disse que aqui eu vou mostrar tudo. Pegue o que você acha mais fundamental, as palavras que eventualmente você escreve, então, tira a dúvida, sana a dúvida. Tenha um bom dicionário também para consultar. Não acho que eu já tenho tudo isso memorizado, todos esses detalhes, não. Eu, muitas das vezes, preciso recorrer ao dicionário sim, porque também ficar memorizando é meio complicado. Outros casos de uso do hífen: não se usa hífen na formação de palavras com não e quase. Acordo de não agressão, isto é, um quase delito. Com mal com L, usa-se o hífen quando a palavra seguinte começar por vogal, H ou L. Mal entendido, mal estar, mal humorado, mal limpo. Quando mal significa doença, usa-se o hífen e se não houver elemento de ligação. Exemplo: mal francês, se houver elemento de ligação, escreve sem o hífen. Por exemplo, mal de Lázaro, mal de 7 dias. Usa-se o hífen com sufixos de origem tupi-guarani, que representam formas adjetivas como açu, guaçu, mirim. Capim-açu, amoré-guaçu, anajá-mirim. Usa-se hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam, formando não propriamente vocábulos, mas encadeamentos vocabulares. Exemplo: ponte, Rio-Niterói, eixo, Rio, São Paulo. Para clareza gráfica, se no final da linha a partição de uma palavra ou combinação de palavras coincidir com o hífen, ele deve ser repetido na linha seguinte. Exemplos: na cidade conta-se que ele foi viajar. Ou seja, se você estiver separando, você vai separar a sílaba. Isso é importante, tá? Isso muitas vezes o aluno me pergunta. Na cidade conta-se. Conta-se, né? Conta, hífen, se, pronome. Muito bem. Se na hora que terminou, ela terminar exatamente no hífen, você repete o hífen na linha de baixo e continua. Se tivesse terminado no com, hífen, você não vai botar o hífen embaixo não, tá? Hífen C, você não repete. Só repete se acabar exatamente no hífen. O diretor foi receber os ex, tracinho, aí vem aqui embaixo. Tracinho de novo, hífen de novo, alunos.
sempre que terminar exatamente no hífen, você embaixo repete o hífen, tá? Só faça isso quando terminar no hífen e aí você repete o hífen embaixo. Moçada, espero que tenham gostado da aula. Eu sei que é muita coisa, não é tanto, mas se a gente for pensar em tantas mil palavras que temos no nosso vocabulário, mas algumas são bem específicas, né? Então é bom nós estarmos atentos, pelo menos aquelas que a gente usa com maior frequência. A questão dessa separação da palavra com hífen é relativa às acentuações, realmente memoriza tudo, que aí você vai ter sucesso na hora de confeccionar o seu texto. Lembre-se, você só pode usar ou a modalidade de nova ortografia ou antiga, você não pode misturar, ainda está vigente a antiga. Eu prefiro que você já se habitue a usar a nova ortografia, porque é a que vai estar valendo em definitivo, não mais a antiga, em breve. Moçada, nos vemos até um próximo encontro e até!